Mentira. Oi, gente. Começou então? 1, 2, teste, som valendo, é isso? Ah, então tá valendo. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou a Lorene e a gente está aqui hoje com o objetivo de apresentar para vocês o nosso site lindão, que sério, todo o meu amor por este site. Marcos, o autor desta arte maravilhosa, está aqui entre nós hoje. Daqui a pouco eu apresento para vocês. Enfim, o nosso objetivo hoje, chama o pessoal aí que puder, convida um amigo, chama a atenção de alguém, colega, o pessoal na rede aí, para que a gente possa apresentar a ferramenta, dar uma instrução e colocar para vocês o objetivo que a gente tem com relação à rede. Tá um volume alto aqui, estamos no teste ainda, nas preliminares, né? O pessoal do gabinete está ouvindo o vídeo, legal. Tá boa a imagem, o áudio, alguém já quer dar uma interação aí? Alguém está assistindo? Ainda ninguém assistindo? Ah, não, já tem gente, mas ninguém falar. Tá, pessoal que está assistindo, tá conseguindo ouvir legal? Ah, eu quero aproveitar e agradecer ao Tenente Orlando, que na outra transmissão ao vivo que eu fiz, o áudio estava bem ruim, ficou bem comprometido, né? E aí ele deu pra gente a dica, inclusive deu de presente esse foninho, que na verdade é um fone de ouvido do celular, mas que foi cortado a parte que põe no ouvido, né? Para que o microfone fique aqui pertinho e o áudio saia com uma qualidade legal. Então acho que tá ok, já deram aí uma posição pra gente de que o áudio... Quem deu oi? Cauê deu oi. Oi, Cauê, obrigada, você deve estar ouvindo legal. Qualquer coisa aponta pra gente aí se a qualidade ficar ruim, tá? São já 5h35, então 5 minutos passados para o pessoal que estava conectando aí, a gente vai iniciar então a apresentação do site. Gente, eis ele aqui, bem lindão, como vocês podem ver. O endereço do site é www.eusoulorene.com, né? Foi assim que tudo começou, eu me apresentando para as pessoas, eu era conhecida para muita gente. No período eleitoral de campanha eu falava: oi, eu sou a Lorene, muito prazer, né? Deixo para você o meu currículo, para você avaliar e quem sabe me contratar, me escolher como a sua vereadora, a sua representante. Hoje eu estou aqui e nesses 25 dias de governo, né, de mandato, na verdade, de governo de uma nova gestão no Poder Executivo e de mandato aqui dos vereadores no Poder Legislativo, dizendo para vocês um pouquinho do que a gente fez foi se organizar, né? Eu tenho respondido aí algumas mensagens por inbox do Facebook e a gente está organizando os nossos procedimentos, a gente está indo em todas as secretarias do município para entender os procedimentos de atendimento do cidadão, seja na educação para conseguir matrícula, transferência, vaga em creche, seja na saúde para entender direitinho os processos da saúde, vou na atenção básica, vou passar no médico, depois do especialista, como é que funciona, né, o pronto atendimento nas UPAs, passamos na Secretaria de Esporte, na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Mobilidade Urbana e estamos concluindo, acho que não falta mais nenhuma, gente. Saúde. Só falta a Secretaria de Saúde e de Desenvolvimento Social. São as duas últimas secretarias que faltam. Então a gente está mapeando esses processos e estamos organizando os nossos próprios procedimentos internos para a gente atender com qualidade. E em paralelo, fazendo uma série de outras coisas que já têm acontecido na cidade, que é dinâmica e os problemas são muitos, né? O site, ele vem nesse sentido. Ele foi idealizado para que a gente pudesse atender com mais qualidade e eficiência as pessoas. Por quê? Nesses 25 dias, gente, acredite, já foram em 25 dias mais de 30 diferentes demandas apresentadas para nós pelos diferentes canais. Seja mensagem inbox no Facebook, na página oficial política do Facebook, na minha página pessoal, mensagem de WhatsApp, marcações em grupos de discussões no Facebook, pessoas que vêm presencialmente no gabinete, ligações diversas. Então, assim, as demandas são muitas, os problemas são muitos. E como a gente sabe da nossa angústia, né, da limitação do vereador no Poder Legislativo para resolver os problemas da sociedade, a gente pensou aí, eu tenho idealizado há bastante tempo, até depois de ter vencido a eleição, antes mesmo de iniciar o mandato,
em como a gente queria pensar a lógica do nosso atendimento aqui no gabinete para dar ou chegar o mais perto possível do sucesso, de uma qualidade. Então o site vem em resposta à globalização e a todos esses meios de comunicação que a gente tem. Nesses 25 dias eu demorei para responder um monte de mensagem. Gente que não é meu amigo no Facebook, a mensagem inbox, ela vai numa caixa separada. Eu descobri isso recentemente. Eu também não sou muito antenada aí na tecnologia. Descobri que as mensagens inbox de quem não é meu amigo no Facebook vai para uma caixa separada. Tinha um monte de coisa antiga lá, enfim. Se a gente só se dedicar a ficar dando respostas pontuais para diversas demandas e problemas, a gente não vai ter uma atuação, um trabalho eficiente. A gente vai só ficar aqui, os 4 assessores, trabalhando em responder coisa, em tentar ver e dar resposta para vocês no Facebook. Assim, com todos esses problemas, entendendo que a gente quer avançar nos problemas da cidade de forma real e não só fazer uma ação pontual que aparentemente vá sanar uma demanda do cidadão, e a gente quer fazer só isso, né? Fazer um simples ofício, protocolar um documento, tirar uma foto numa reunião, estamos aqui tentando fazer. A gente quer buscar, a gente sabe que é difícil, mas a gente acredita nessa ferramenta como uma ferramenta poderosa para a gente ter soluções melhores, mais qualidade no tratamento das informações e das demandas. Vamos ao site. Mari está me falando algo. A Tamiris falou que tá bom o áudio. Legal. A Inês, a Maria e a Débora estão falando coisas positivas. Ô, legal, gente. Obrigada. Tamires, que está acompanhando aí. O áudio tá bom. Muito obrigada. Vocês vão interagindo com a gente aí. Então vamos a ele, né? Dei toda essa introdução para dizer que aqui temos o site www.eusoulorene.com. Você que está assistindo a transmissão pode abrir uma outra aba aí, já clicar nele e já ir testando as coisas, né? Também se tiver algum eventual problema, a gente está em fase do ajuste, né? A gente vai corrigindo. Taubaté merece mais, né? A gente entende isso. Que mais do que a gente tem tido, de uma forma geral, na gestão municipal, a gente sabe que há intenções positivas, que os problemas são grandes e que devagarzinho a gente vai caminhando para uma melhora, mas a nossa população não tem que se contentar com pouco, não tem que se contentar com o mínimo, não tem que se contentar com o que é básico, porque resolver os problemas é obrigação do Poder Executivo, do prefeito municipal. Isso eu falava bastante na campanha e o nosso site é ferramenta de empoderamento, de cidadania, de consciência para os nossos cidadãos. Então, nessa linha, a gente pretende construir uma cidade melhor para a gente viver aí, dar a nossa contribuição, não como inimigos do Poder Executivo, mas a gente vai fazer a nossa parte. Já tive a oportunidade de, na apresentação que nós fizemos para todos os setores da prefeitura, colocar isso, que a gente quer somar na possibilidade de solucionar problemas e melhorar a vida das nossas pessoas na cidade de Taubaté. A gente tem aqui o nosso primeiro ícone, panela de pressão. Para que serve a panela de pressão? Para a gente escolher e lutar pelo tema da vez. Os problemas da cidade são muitos, não é mesmo? Todos os dias a gente recebe várias demandas sobre diversos assuntos e a gente poderia, como eu falei para vocês, só dar uma atenção básica, né? Você que já veio à Câmara Municipal, que já teve algum problema, você chega aqui, a gente anota o seu problema, é o costume, né? Como tem sido o atendimento dos vereadores, naturalmente. Aí a gente anota, faz o nosso esforço, o vereador manda um ofício, digita, gasta papel, manda lá para o prefeito. Às vezes o prefeito responde, às vezes ele nem responde. Aí o problema é muito grave, a gente liga para o secretário competente. Às vezes a gente faz uma pressão, ele vai lá e resolve. Às vezes não resolve. Às vezes a coisa só é resolvida na base da barganha, né? E faz parte da política velha, de uma cultura no país como um todo. Não estou falando só de Taubaté, né? Da gente precisar de alguma coisa. Prefeito, eu estou precisando muito que você resolva aquela demanda grave do pessoal, e ali é um dos nossos casos, do CENTE. Os funcionários do CENTE, alguns deles que
trouxeram essa demanda para mim já no ano passado ainda, fizemos uma reunião. Eles estão precisando de um apoio para poder expandir o serviço docente. Eles estão enxergando que eles estão ali com uma barreira, eles não conseguem atuar porque eles estão presos à Secretaria de Educação, porque o Madre Cecília é uma escola, mas eles acham que eles poderiam fazer muito mais, né? Tendo alguma autonomia, capacitação para poder atender, quem sabe, a domicílio. Eles estão trazendo essa sugestão para mim, prefeito. E aí, vamos fazer? Aí o prefeito fala, ó, seguinte, isso não é nossa prioridade, não tenho dinheiro para isso agora. Mas é o seguinte, se você precisar muito, eu faço, vou fazer isso para você. Aí o vereador chega lá nos funcionários do CENTE, gente, olha só, consegui isso para vocês. Aí o pessoal do CENTE começa a trabalhar atendendo nas casas, a população fica feliz e fica lá agradecida ao vereador. Muito obrigada porque o senhor fez isso e tal. Não, né, de novo, a gratidão é legal, a pessoa, mas a gente está aqui cumprindo o nosso papel, nossa responsabilidade, que é a obrigação de fazer, né? E aí, por ter feito isso com o prefeito, às vezes, não estou falando só de Taubaté, estou falando da lógica do sistema político, eleitoral e clientelista ainda enraizado no nosso país como um todo. Aí o prefeito fala assim, olha, vai ter uma votação de um projeto importante, 50 milhões sobre o lixo, sobre a saúde ou sobre qualquer outra coisa. É o seguinte, eu fiz aquilo lá para você, né? Te apoiei com relação ao CENTE, você foi lá, a população ficou feliz, aplaudiu, fidelizou, falaram que vão votar de novo em você na próxima eleição e agora eu preciso de você. Eu preciso que você aprove esse projeto importante para a cidade, para mim. Só que às vezes o projeto tem um problema, o projeto está um pouco ruim, o projeto precisa de melhorias, mas aquele cidadão vereador, né, no papel de vereador, se sente amarrado com o prefeito, porque o prefeito ajudou ele, e aí ele agora tem que votar para o prefeito. Essa é uma lógica toda errada, política, que eu quero e acredito que a gente possa contribuir para mudar. Por isso, na panela de pressão, a gente vai receber esses temas importantes, a gente vai colocar aqui os temas mais importantes da vez, para a população votar e falar assim, é o seguinte, destina, vereadora, a sua energia, sua do seu gabinete, o seu tempo para estudar, pesquisar legislação, organizar reunião pública, chamar o prefeito, fazer reunião por um mês, pressionando. Não fazer um ofíciozinho e esquecer o assunto. Não fazer uma reunião e depois esquecer o assunto. A gente vai escolher um tema para que durante um mês a gente persista, pressione, mobilize, organize a sociedade para tentar pelo menos conseguir dar um passo à frente na resolução desse problema, avançar um pouco com relação a esse problema. E aí eu posso dizer para vocês que nesses 25 dias a gente já tem de 3 grandes problemas para serem estudados, dialogados, debatidos com a população e que são, por exemplo, 3, não necessariamente problemas, né? 3 grandes assuntos. São eles a questão do Uber e do táxi, né? Em uma das postagens no Facebook, a gente já colocou para vocês uma mobilização de taxistas que teve. Eu estava aqui trabalhando no gabinete, desci para atendê-los, acolhi a demanda deles e esse é um assunto que precisa ser discutido, porque tem uma outra parcela da população que quer o Uber, que quer que seja debatido. O prefeito, de uma forma, né, discricionária, até arbitrária, disse não vou regularizar. Mas se é vontade da sociedade, e se a sociedade assim entender que a gente tem que gastar o nosso tempo, o nosso estudo, estudar a legislação pertinente, fazer mobilização, organização para pressionar o prefeito para que isso aconteça, se a sociedade assim entender, eu estou aqui para representá-la, né? Também tem um outro assunto do CENTE que eu já exemplifiquei para vocês, e tem um terceiro assunto que tem a ver com hoje, inclusive. Hoje, na parte da manhã, eu estive lá no SEDES, na atribuição de aulas dos professores da rede municipal de Taubaté, e é um problema muito grave que acontece na nossa prefeitura como um todo, né? Eu vou tentar dar a minha contribuição para o prefeito municipal, para a nossa cidade avançar, e eu entendo que, em muitos pontos, para solucionar a maioria dos nossos problemas, o que a gente precisa é gestão. A gente precisa de procedimentos e regras claras, de que não haja favoritismo, porque com regras claras, num ambiente transparente, é mais difícil, né, a gente fazer coisa errada, passar a gente na frente em fila e tudo mais. E aí, na atribuição de aulas, alguns professores se sentiram penalizados, vieram aqui, conversaram com a gente ajudou a elaborar um
documento, protocolamos o ofício, né, no sentido de solicitar que administrativamente o Poder Executivo resolva esse caso, mas se não resolver, a gente sugere aqui para os professores, inclusive, embora haja duas posições entre os professores, os contrários e os favoráveis ao método que foi adotado para a atribuição de aulas, que eles possam se entender como classe e que a gente possa se organizar para arranjar a solução sobre isso e que a solução aconteça para sempre, porque todo ano é a mesma coisa. Você que é professor, professora, que está nos assistindo, ou que é amigo, conhecido de algum professor ou professora, o meu tempo está passando, o pessoal está me avisando aqui, eu falo muito, mas eu estou correndo para os outros aqui, esse é bem importante mesmo. Se você é professor ou professora, conhece alguém, sabe que todo início de ano é um pepino. Sempre tem problema, sempre alguém sai injustiçado. E isso acontece por quê? Porque a gente tem um contexto nebuloso, em que as regras não são muito claras. A gente teve com a secretária professora Edna ontem, que nos acolheu muito bem, nos recebeu com atenção, com respeito, colheu a nossa crítica com relação ao procedimento, a mudança que não fica clara e prejudicou professores nesse sentido. Então, outro grande tema que a gente quer daí com ele, mobilizar a sociedade, organizar as pessoas para a gente fazer pressão e tentar pelo menos dar um passo no caminho de uma resolução verdadeira e não de uma solução midiática, em que eu só vou lá, faço um ofício, posto uma fotinho, tiro a selfie, falo que estou aqui tentando resolver o seu problema para apagar um incêndio, chega no ano que vem, o problema acontece de novo. A gente quer tentar trazer soluções reais, tá? E vamos somar os outros colegas vereadores nesse sentido. E aí, onde a gente clicou, Joelson? Atualizando aqui o site. Bom, o próximo item, gabinete itinerante. O nosso gabinete vai até você, acompanha a nossa agenda. Como foi um dos meus compromissos na campanha, a gente vai fazer um atendimento uma vez por semana nos bairros. Então aqui vai ter a agenda de onde a gente vai estar. A gente vai atender a interlocução de vocês. Se quiserem, registrem aqui no site, vem no nosso bairro, né? Especialmente nessa semana, a gente gostaria de estar tendo um problema muito grande com relação a tal coisa. A gente vai andar pelos equipamentos públicos do bairro e depois à tarde a gente vai sentar num espaço público, numa praça, para acolher demandas e empoderar a população, dando instruções sobre qual é a forma correta de lidar com cada problema. A gente não quer que vocês enxerguem em mim, no nosso mandato de vereadora, alguém que é mediador entre cidadão e prefeitura. Não é esse o objetivo. A gente quer dar poder, mostrar o seu poder, que você, como cidadão ou cidadã, tem todo o direito, inclusive o dever, de diretamente apontar um problema para a prefeitura e a prefeitura tem que atender o seu posicionamento, a sua demanda, certo? A gente vai entrar como fiscalizador e vai acompanhar. Uma vez que a prefeitura não deu resposta à sua demanda, a gente vai entrar como fiscalizador e questionar, e ligar, e fazer pressão e ir até lá, somando força com vocês. No gabinete itinerante, então, contem com a gente caminhando aí pelos bairros de vocês. O que mais? Atendimento transparente. Aqui você pode saber de tudo. Legal. O atendimento transparente tem a ver aí com o que eu já estava falando um pouco sobre o gabinete também. A gente quer empoderar, a gente quer fazer as pessoas entenderem o real papel do Poder Legislativo, do vereador. Estivessem todos nós, vereadores, no país como um todo, fazendo o nosso verdadeiro papel, talvez as cidades, a sociedade tivesse menos problemas, se a gente estivesse conseguindo cumprir com a nossa missão de fato, que é fiscalizar e legislar. Mas como a gente fica apagando incêndios pontuais, tentando atender a demanda pessoal do time de futebol, porque o time de futebol votou em mim e eu quero que eles votem em mim de novo na próxima eleição, então eu tenho que ir lá e ficar atendendo a demanda deles. Não é esse o caso. A gente quer atender demandas coletivas que impactem na sociedade como um todo e dar instruções pessoais. Se a pessoa tiver dúvida, a gente vai instruir, explicar como é que faz, acompanhar para ver se os direitos delas estão sendo garantidos e se não estiverem, aí a gente vai fiscalizar. Aqui no atendimento transparente, você vai preencher o seu nome, alguns dados, e entendam, os dados, eles não serão públicos, tá? Eles vão ficar de nossa posse, arquivados, guardados aqui no gabinete, até para que a gente possa gerar dados sobre o atendimento. Por exemplo, passaram pelo gabinete no mês de janeiro, 50 pessoas,
30 eram homens, 20 eram mulheres, 30 eram negros, 10 se identificaram como pardos. A maioria das demandas, 80% das demandas foi com relação à educação, 10% com relação à saúde. A gente vai poder gerar esses dados sobre as demandas de Taubaté e que isso direciona políticas públicas, inclusive, a nossa atenção. O CPF, ele serve como se fosse a sua assinatura digital. A partir do momento que você coloca o CPF lá, ele não vai ficar público, repito, vai ficar guardado no nosso banco de dados. É como se fosse assim, sim, ok, é legítimo, é verdadeiro a minha demanda. Não, eu não entrei no site só para causar, eu tenho um CPF, porque não é todo mundo que tem o CPF de todo mundo, né? Então a gente achou, pesquisamos outras referências a nível nacional, inclusive, e o CPF ele acaba sendo mesmo um cadastro da pessoa, e é difícil uma outra pessoa ter o CPF, né, de uma terceira, de uma outra pessoa, para não entrar lá no site e colocar uma demanda em nome de outra pessoa. Então é como se fosse a sua assinatura digital. E você precisa ler e concordar com os termos de privacidade do site. Tem um Saiba Mais que explica, né, que todas as informações colocadas aqui de atendimento pra gente vai ser público, transparente, porque a gente entenda que não tem nada no setor público e nada neste gabinete que precise ser segredo para ninguém. Então, se você vai vir aqui e me pedir vaga em creche, entenda que eu vou colocar aqui no site, com a sua autorização, que você solicitou vaga em creche. E aí eu vou explicar que a gente não consegue vaga em creche, que você sozinho tem o direito de ir lá, a gente vai te instruir, ir na Secretaria de Educação, conforme o mapeamento de procedimentos que a gente está fazendo. Você vai lá, você vai entrar numa fila, numa lista, e a gente vai fiscalizar para que a coisa aconteça de forma correta, atendendo todos os cidadãos e cidadãs. Tá? Agora, Lorena, eu não quero que deixe transparente. Então, vocês vão negar o atendimento para mim pelo site. Se você não concordar, não tem como você fazer demanda. Daí, que outra forma a gente vai atender? Ou pelo telefone, ou presencialmente aqui no gabinete. E aí, presencialmente ou pelo telefone, você pode optar em não quero deixar pública a minha demanda. Só que aí a gente só vai te dar instrução. A gente não vai acompanhar a demanda de quem não permitir que seja transparente, tá? Então, vamos lá. Se você pediu pra gente aqui, ó, precisa de uma lombada, o caso do Luiz Madonna. A gente vai mostrar aqui como é que funcionou. Já podemos entrar, eu acho, né? A gente pode descer, Jô. Atendimento transparente, desce a página, rola. Aqui, ó, acompanhar atendimentos. Eles vão ser transparentes. Vai abrir essa página aqui, ó, que já é a planilha dos nossos atendimentos nesses 25 dias. Não estão todos aqui, porque como eu disse para vocês, a gente ainda está construindo isso, então teve um monte de atendimento que não está aí, que a gente não conseguiu explicar direitinho ainda para a pessoa como é que ia funcionar, que ela tinha que passar o CPF dela e nos autorizar, e porque a gente não falou, a gente não colocou aqui, sem autorização da pessoa. Mas todos que estão aqui já deram autorização pra gente. Um dos casos foi, por exemplo, o do seu Geraldo, que a gente fez um videozinho super empoderado. Ele veio aqui reclamando de uma questão que é recorrente na cidade inteira, que é do pessoal não gostar, né, e não ser prático o posto de saúde, a UBS, que aqui em Taubaté a gente chama de PAMO, né? Que o PAMO mais próximo da casa dele não é aquele que ele está destinado a usar. A gente instruiu ele, seu Geraldo, mais do que eu fazer um simples ofício, mandar lá, questionando, o senhor vai sair daqui feliz, vai falar, nossa, ela fez um ofício, ela tentou me ajudar. Eu quero mais do que tentar, eu quero realmente conseguir dar um passinho, pelo menos, na conquista da nossa demanda, na resolução dos nossos problemas. Aí a gente instruiu o seu Geraldo. Seu Geraldo, o senhor precisa efetuar uma solicitação de troca de PAMO na ouvidoria da saúde. Eles vão registrar um protocolo, dar um número do atendimento para o senhor e aí a gente vai acompanhar para o senhor. Olha, é o seguinte, uma vez que o cidadão já fez o papel dele, cidadão empoderado, consciente, que é o seu Geraldo, aí a gente vai acompanhar. A gente tem a nossa planilha de atendimento com prazos
Passou 15 dias sem resposta do seu Geraldo? Ligamos na secretaria. É o seguinte, a gente tem o protocolo no tal da ouvidoria do seu Geraldo, em que a gente não teve resposta, eu quero saber, e aí a gente vai fazer o nosso verdadeiro papel, fiscalizar e não mediar o pedido do seu Geraldo para a Secretaria de Saúde. Ele pode fazer isso diretamente, e é isso que a gente quer plantar em todos vocês. Disseminem e espalhem, por favor, tudo isso. Aí, no seu Geraldo fofinho, ele ainda... Volta lá rapidinho, Jô. Ele ainda veio aqui e contou pra gente. Fui na ouvidoria, fui inclusive na Defensoria Pública. E eles tinham lá 48 horas para dar uma posição. Aí tá vencendo hoje, venceu segunda-feira às 48 horas, a gente ligou pro seu Geraldo, ele não teve nenhuma posição, a gente deu mais 2 dias, hoje a gente tava lá acompanhando a situação do seu Geraldo de novo. E é assim que a gente pretende atender, tá bom? Então vai ficar aqui público sobre, né, os atendimentos com a autorização de vocês. Se você que está aí me vendo e tal, que vai ver o nosso site, não autorizar a publicidade da informação, a gente vai te acolher, te responder, te dar instruções, mas a gente não vai fazer como o seu Geraldo, que é ficar acompanhando, ligando na secretaria, fazendo a pressão, marcar reunião com o prefeito e tudo mais. Tá bom? E a gente entende também, para você servidor público, a gente entende como é difícil o relacionamento com a administração municipal. Isso é notório na nossa cidade, o quanto o servidor público sofre retaliações por denunciar problemas na prefeitura municipal. E para o caso dos servidores especificamente, a gente, quando der publicidade, a gente vai colocar servidores, professores e não necessariamente o nome da pessoa que fez a demanda, tá bom? A menos que o professor também, destemido, encorajado, empoderado, permita que a gente coloque, aí a gente vai colocar, tá? Acho que falei de tudo que era importante aqui. Próximo. Sempre a setinha, a gente volta lá pra cima. Aí a gente tem aqui a rede taubatiana. Nossa, tô vendo que já passou meia hora, meu Deus, que rápido, eu falo muito mesmo, tô acabando, gente, eu juro. A rede taubatiana é o seguinte, nesses 25 dias já passaram pessoas por aqui pedindo pra gente tirar cópia de currículo, pedindo jornal, dá o jornal de vocês pra mim e tal. Inclusive a gente soma força aqui na Câmara Municipal, que em breve parece que vai encerrar as assinaturas de jornal, vão ser assinaturas digitais só, né? Pra que gastar necessariamente com papel, embora a gente goste muito de jornal, né? E tem uma questão ali de facilidade de ler e tal. Mas muita gente vê no vereador a possibilidade de ajudar em coisas que não são de responsabilidade do vereador, como por exemplo, tirar a cópia do currículo, deixar currículo aqui, mais de 2, né, que pessoas já vieram nesses 25 dias pedindo, posso deixar o meu currículo aqui para você entregar para alguém? Mas a gente não tem essa função, não consegue fazer isso de agência de empregos, né? Mas, então a gente vai dar a resposta cidadã de que não, a gente não faz isso, não é correto. Tem uma regra da Câmara, inclusive, de não ficar imprimindo documentos, currículo e tal. Mas pensando numa solução para isso, a gente criou a rede taubatiana, né? E se alguém tivesse exatamente o que você procura? Nessa rede taubatiana, a gente quer conectar as pessoas de Taubaté, né? Então, assim, eu ofereço alguma coisa, publica ali. Eu preciso de alguma coisa? Publica ali. Quem sabe vocês se encontram, né? E a gente promove essa rede aí de encontros através do nosso site, do nosso trabalho, para que as pessoas possam atingir seus objetivos. O outro ponto é... Vamos lá. Decidiu ficar calor agora no fim do dia, né? Já choveu, graças a Deus. Mandato participativo. Você pode e deve participar das decisões políticas. Eu tô aqui para te representar e a gente tem que evoluir mais do que de uma democracia representativa para uma democracia participativa de fato. Eu quero dividir com vocês as responsabilidades. Eu amo participação popular e transparência. Eu sei que participação cria responsabilidade dividida, né? Então eu vou votar levando em consideração 3 pesos.
o peso do meu estudo técnico com assessoria, que a gente vai estudar os projetos de lei, vai ter leis que impactam em finanças, em dinheiro, em contas, né, que a gente tem que promover estudos e tal. Então vai ter o estudo que vai ter que embasar os nossos votos, vai ter a minha posição política legítima, eleita para representar a população e às vezes uma população que não necessariamente tem acesso ao site, né, à internet, e que não necessariamente participou do mandato. E o outro peso, 3 pesos iguais, é o quanto for a consulta popular. Aqui a gente vai explicar detalhadamente e resumidamente para vocês a pauta explicada das sessões quando iniciar no plenário. Vocês vão entender, poder tirar dúvida, interagir com a gente, e aí você dá o seu voto. E aí, para esse projeto, a gente vota sim ou a gente vota não? Né? Para aprovar o Uber, a gente vota sim, a gente vota não. Ou outros temas que virão aí no processo legislativo. E aí eu vou considerar, né, esses 3 pontos para 2-1, vence os 2 pontos para a gente votar. E eu vou sempre com transparência explicar isso para vocês. Vocês vão ver aí um gráfico e uma votação mesmo, que nem Facebook, você escolhe sim ou não. Mas ainda está em construção, até porque não iniciaram ainda as sessões, só começa dia 6 de fevereiro. O último ponto, a avaliação dos serviços públicos. Ninguém melhor do que quem usa os serviços para falar sobre eles, não é mesmo? Já que a nossa prefeitura não tem um sistema ainda de avaliação dos serviços para o cidadão, né? De novo eu digo para vocês, eu acredito firmemente que falta de dinheiro não é justificativa para os problemas nas cidades. Eu estudei sobre isso, o orçamento público. Eu acredito que a maioria dos nossos problemas a gente resolve com arranjos, com correções, com regras e procedimentos claros, avaliando os serviços, ouvindo as pessoas e com o comprometimento de fazer a coisa funcionar com regras claras igualmente para todo mundo, sem favoritismos. Aqui a gente gostaria que vocês avaliassem os serviços, né? Muita gente liga às vezes criticando, tem um funcionário no PAM tal que atende gente muito mal. Então aqui você vai ter o espaço para colocar, né? E a gente vai mostrar, mas sem expor o indivíduo, o funcionário ou funcionária. A gente vai fazer atendimento do serviço. Então assim, serviço, o atendimento no posto de saúde do bairro tal não é muito bom, não tem muita qualidade, tratam a gente mal. Aí a gente vai ver quantas vezes isso aparece, né? Se só uma pessoa disse isso, ou se 30 pessoas disseram isso, né? E aí para as outras coisas todas, né? O serviço de poda de árvore está demorando muito. Eu tenho um pedido com protocolo que tem mais de 90 dias que não está acontecendo. Então a Secretaria de Serviços Urbanos, né, serviços públicos, na questão da poda de árvore, a gente vai ter uma avaliação. E de tempos em tempos, a gente vai consolidar esses dados em gráficos e informações, falar na tribuna, divulgar nas redes sociais e enviar para o prefeito municipal, já que a cidade não tem um mecanismo de avaliação dos serviços ainda. Acho que é basicamente isso. Passei 4 minutinhos da meia hora que a gente estabeleceu aí, aqui como meta do gabinete. Mas eu agradeço muito a participação de todas e todos. Tem mais alguém comentando alguma coisa aí, Má? Vários comentários. Ai, ótimo! Monique lembrou de algo para arrematar. Gente, eu já falei no começo e aqui ao longo do meio da transmissão, mas eu quero fechar falando para vocês. Se quiser que eu dê resposta de forma eficiente, não demore 1 mês para te dar a resposta, por favor, usa o site. A gente não tem condições, a gente já viu isso nos 25 dias, a gente não tem condições de responder todos os lugares que me marcam no Facebook, todos os grupos que me chamam. Lorene, gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Vereadora Lorene, o pessoal do grupo que podemos fazer para ajudar Taubaté, que é bem atuante aí nos problemas da cidade, vira e mexe marcam a gente. Desculpa, às vezes a gente não responde, não é por má vontade, é porque a gente realmente não dá conta de ver tudo. Eu sou sincera com vocês, eu convido vocês, o nosso gabinete é abertíssimo, vocês podem entrar aqui a qualquer momento e vão nos ver trabalhando e atendendo demandas e fazendo estudos e concluindo o nosso mapeamento de procedimentos, o nosso mapeamento da legislação municipal. Adianto para vocês que na primeira sessão do ano, acompanhem aí, a gente está fazendo aqui no gabinete o levantamento das leis do município dos últimos 20 anos, todas.
para mostrar quais foram inconstitucionais, quais foram os temas e fazer uma reflexão aí com os colegas vereadores na Câmara Municipal. Então, assim, a gente está trabalhando, acredite, né? Não vem falando assim, mas não é possível, que tanto que vocês têm para fazer que vocês não conseguem responder. A gente não consegue responder. Eu tô com muitas mensagens que eu tô respondendo hoje, as pessoas são testemunhas, né? Pode dar print nos inbox aí, quem viu que eu respondi mensagem hoje, e que são mensagens de mais de 10 dias que eu não vi. E aí eu vou demorar para responder, vocês vão ficar bravos, vão criticar. Então, por isso, a partir deste dia, a gente lança o site. Provavelmente, se tiver algum probleminha, algum erro, a gente está em processo, né, de implementação, a gente vai corrigir. Estou olhando aqui para o pessoal da equipe. Mas o canal oficial, se você quiser respostas eficientes, é o site, tá? Redes sociais, a gente vai resumir a internet no site. Além de ser muito mais efetivo, às vezes a sua pergunta, a sua dúvida sobre como fazer o procedimento tal, ou qual a sua opinião sobre o assunto tal, se eu responder para você de forma pública, já vai valer a resposta para outra pessoa que tem o mesmo questionamento, né? Então, isso para a gente fechar o vídeo. Nosso canal, a partir de hoje, de comunicação, por favor, eusolorene.com, tá bem facinho aí. Qualquer problema a gente vai corrigindo. A Má comentou que tem um monte de participação aí de vocês. A gente tá gravando sem eu poder enxergar aí, porque senão o site ficava escrito ao contrário, né? Então depois a gente vai responder no post para todo mundo que comentou. Muito obrigada pela participação de vocês. Passei só 7 minutinhos da nossa meta estipulada aqui. Uma boa continuidade de semana para todas e todos, e a gente vai continuar nas nossas lutas aqui. Muito obrigada.